Oferecimento Cruz da Mata Café. Assim como o nosso café, você também é especial. Acesse cruzdamata.com.br e garanta 5% de desconto na sua primeira compra. Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sal na Lesma Podcast. Como sempre, a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Eu tenho escolhido a dedo as pessoas que eu convido para vir aqui. E a gente já se cruzou, nos conhecemos numa prova de montanha e depois eu comecei a acompanhar um pouquinho a trajetória dela, até que veio a oportunidade de convidá-la aqui para o podcast e é um prazer, né, ter ela aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vinda, Ruth. Espero que você goste de participar. Obrigado por ter aceitado o convite. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, César? Eu que agradeço aí pelo convite, muito obrigada. É uma honra aqui estar com você, falar um pouco, né, de tudo um pouco. Muito obrigada, te agradeço aí pelo convite. Legal demais, eu que agradeço. É o seguinte, eu sempre peço aqui uma apresentação sua, mas eu começo o programa sempre fazendo a mesma pergunta para a pessoa poder se apresentar. E a perguntinha padrão é sempre: quem é Ruth? Conta pra gente. Bem, eu sou a Ruth Menezes, né, 45 anos, sou uma sagitariana muito sonhadora, eu acredito muito na vida, muito nas pessoas. Sou atualmente hoje educadora física, professora de Pilates, trabalho com Pilates com uma coisa que eu aprendi a amar e a gostar muito. Sou portadora de esclerose múltipla, tenho 2 filhas, sou corredora de montanha e é isso. Estou aí para aprender nessa vida e seguir em frente sempre. Bacana, legal demais. Eu brinquei aqui, falei no começo, né, que a gente se conheceu na largada de uma prova, né, e só depois que eu fui saber que você era portadora de esclerose múltipla pela rede social e tal. E aí eu achei, pô, muito motivador, assim, né, a gente saber que você tem ali uma dificuldade, que não é uma coisa tão simples, e tava na prova, pelo menos que até então era a prova mais difícil que eu já tinha feito na minha vida, assim. E então isso é muito bacana, assim, meus parabéns por você ter essa força de vontade, essa resiliência. Eu nem sei qual que é o adjetivo correto, né, para nomear isso, mas eu acho o máximo que você encare esses desafios, assim, tá? Desde já, meus parabéns em relação a isso. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para fazer uma linha do tempo, vai. Como que foi a sua descoberta, assim? Como que foi esse primeiro contato? Como que você recebeu essa informação? E aí, quais foram os passos que você foi tomando para lidar, para viver bem com o esporte? Se você puder contar um pouquinho disso. Então, César, eu descobri a esclerose, foi na época, ainda não tinha esse leque aí que nós temos hoje em dia de internet, todo esse leque que a gente tem de informação muito rápida, né? Descobri a esclerose com 2011, na época eu tinha 31 anos. Na época só existia Orkut. Nossa, gente, já sou antiga. Eu tinha E foi Orkut assim, foi um baque muito grande para mim. Eu não sabia o que era. Na época eu era estudante de farmácia, né? Eu estudava farmácia e eu tive que pegar muita informação assim com até professores meus na época. E foi um baque, porque um dia eu acordo com uma dor no olho. No outro dia eu já acordo sem enxergar nada desse olho. Então assim, foi muito horrível, até para procurar ajuda hospitalar. Eu não sabia qual médico procurava, né? Se era oftalmo, se era clínico geral, eu não sabia. Mas eu descobri a esclerose através disso, perdendo a visão esquerda, né? E fui atrás de um oftalmo, e foi aí que o oftalmo que fez, né? Primeiro eles fazem aquela bateria de exames básicos, que é olha aquela letra, olha aquele número. Aí eu conseguia enxergar pela visão direita, mas a esquerda nada.
E aí o médico fez todo aquele exame, olhando lá o fundo do olho e tudo mais. E foi um oftalmologista que falou, ó, o seu problema não é com oftalmo, é com neurologista. E o seu problema provavelmente é chamado de neurite óptica. Isso para mim foi um palavrão já daí, que eu não sabia o que era. Mas a sorte, eu falo que, na verdade eu não falo que é sorte, na verdade eu fui guiada por Deus ali, foram vários anjos que Deus colocou na minha vida, eu estava no lugar certo, com os médicos certos, que queriam investigar e saber o porquê que eu não estava enxergando, né? Então, no mesmo dia, César, eu fui encaminhada para o neurologista lá no Hospital São Paulo, aqui na capital de São Paulo, né? E os neurologistas fizeram de novo uma bateria de exames, né, exames físicos, pediram para levantar a mão, braço, mexe a cabeça, tal, sensibilidade dos braços e pernas. E aí me passaram para fazer tomografia, ressonância e uma bateria de exames. E foi na ressonância que eles descobriram que realmente era neurite óptica, que é uma das causas da esclerose múltipla, que é a visão, né? A sensibilidade na visão. E foi daí que tudo começou, né? Tive esse problema, não sabia o que era esclerose múltipla. Na época, como eu disse, só existia Orkut, fui pesquisar no Google o que era esclerose múltipla. E assim, eu falo que foi assustador. Assim, foi horrível, porque só tinha pessoas acamadas, não tinha esse leque de pessoas como eu, pelo menos na época, eu não achei na internet nada parecido. Pessoas teoricamente saudável, porque olhando para mim, ninguém fala que eu tenho uma deficiência, né? A não ser que eu fale. Se eu não falar, ninguém vai saber, né? E então na época foi bem difícil, sabe? Foi bem difícil mesmo, bem difícil. E em relação, inclusive, a tratamento, foi difícil a adaptação, até encontrar um medicamento que servisse para mim, que não causasse muitas reações. Não foi, ó, veio um filme aqui na minha cabeça, viu, de lembrar assim as situações como foram. Poxa, eu posso imaginar que a dificuldade, né? Porque, nossa. Sim, porque você sabe, César, antigamente, hoje eu falo assim, eu conheço muitas pessoas com esclerose múltipla, sabe? Pessoas que ainda não têm o diagnóstico, pessoas que têm alguns sintomas parecidos. Hoje eu falo que, graças a Deus, a internet, se você souber usar ela tá a nosso favor, sabe? Sim. Então, assim, eu já ajudei muitas meninas, muitas mulheres que me procuram perguntando como que foi, como que é, e aí a gente troca o WhatsApp, a gente conversa, e eu falo o que dá para melhorar, o que não dá. Mas antigamente não tinha isso, Assim, né? Eu lembro que em 2011 eu não tinha WhatsApp. Eu nem lembro se nessa época já existia não WhatsApp. tinha, eu também não tinha. Não Então, tinha. assim, não tinha esse apoio que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue tirar informações muito melhores. Então, em 2011, por exemplo, o medicamento, eu comecei a usar medicamento não é o leque de medicamentos que tem hoje. Então, eu comecei a usar o medicamento Interferon. Olha, cara, eu vou falar para você, esse medicamento, ele me causava mais problemas do que a esclerose múltipla. A adaptação dele assim, foi horrível. Eu não conseguia ir trabalhar, eu ficava sem trabalhar, porque eu sentia dor no meu corpo inteiro. Eu ficava de cama com muita cefaleia, muita dor de cabeça. Cara, me doía todas as minhas articulações. Foi horrível, assim. Eu falo que eu morri para essa doença de 2011. Por meados de 2014, eu morri para essa doença. De verdade. E assim, eu não queria sair, eu não queria tomar banho, eu não queria cuidar das minhas filhas, eu era casada na época, eu não queria saber de nada, eu só queria saber de ficar na minha cama, deitada, e para trabalhar era horrível, né? E
E assim, até eu chegar até aqui, É ó, muita coisa, né? Nossa, não dá nem para imaginar assim o que é receber um diagnóstico desse. Nossa, eu imagino que, enfim, uma batalha, né? Até chegar hoje, quem vê você hoje aí correndo, feliz, trabalhando, mas eu imagino a batalha que você enfrentou. E, e isso, a corrida veio depois disso, né? Nessa fase você era sedentária, correto? sim, assim, só eu não fazia absolutamente nada. Era trabalho, casa, faculdade, crianças, casa, enfim, essa era a minha rotina. Eu não fazia absolutamente nada, 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 nada. nada. E aí, como que você buscou a corrida? Foi por causa disso? Ela apareceu assim? Você buscou já para melhorar alguma coisa? Então, César, vou falar uma coisa para você. Eu venho assim de uma família. Primeiro, eu venho de uma família que tem triatletas, corredores. Meu pai era corredor também, ele corria. Então, assim, eu Legal. vim de uma família que já estava assim vendo, né? Mesmo que eu fosse sedentária, eu ficava olhando os primos correr, as primas correr. Eu falava, nossa, que legal, né, tal. Mas nunca tinha feito nada. Em um momento, em alguma consulta com um endocrinologista, foi esse endocrinologista que pediu para eu ir atrás de uma atividade, entrar numa academia e tudo mais. E foi isso que eu fiz. Em 2014, eu entrei numa academia, comecei a fazer musculação, a fazer ginástica, enfim, tudo que tinha lá disponível na academia. Agora, em 2015, por aí, nessa época, eu comecei a correr. Falei, vou mudar, não vou ficar só dentro de uma academia, quero ir para a rua. Comecei a correr no Parque do Carmo, comecei a correr ali no Serete, que eu era ali, na verdade agora eu não sou mais, mas eu era da Zona Leste. Então eu morava muito próximo ali do Parque do Carmo. E aí uma vez, eu me lembro, até comentei esses dias com uma prima minha, ela é triatleta, eu falei, mandei uma mensagem para ela, prima, me ensina a correr, olha isso. Acho que ela nem entendeu, né? Como assim ensina a correr? E ela mandou uma mensagem, ela respondeu assim, ué, só bota um tênis e sai E correndo. vai. É exatamente isso, né? Lógico que depois você vai, né, Claro, mas evoluindo em outras coisas e tudo mais. Mas essa foi a mensagem dela. E, e daí que eu comecei, assim, a começar a correr, aí comecei a treinar no Parque do Carmo, via os corredores, eu achava aquele incrível, eu falava, nossa, quero correr uma corrida, quero correr, quero correr. E no Parque do Carmo, antigamente, tinha a corrida do trabalhador, todo dia 1º de maio. Hoje eu acho que não tem mais. E aí, enfim, comecei assim, de pouquinho em pouquinho, ia no Serete fazer um pouco de corrida, depois ia no Parque do Carmo fazer um pouco mais. Agora, a corrida de montanha foi uma coisa mais assim, mais profissional, né? De verdade. Eu tive a sorte, olha, cara, eu não tinha corrido ainda, não conhecia nenhuma montanha assim maravilhosa, né? Não conhecia mesmo. E aí eu tive uma ideia uma vez, lá no Parque do Carmo tem uma ladeira bem grandinha, assim, que chama, é o palco do Parque do Carmo, né? O auditório. E aí eu filmei eu subindo e depois eu descendo. E aí eu postei isso no Facebook, nem tinha Instagram nessa época ainda, eu não tinha, né? E aí eu postei a ladeira do Parque do Carmo. Ladeira do Parque do Carmo, tal. Hashtag Parque do Carmo, enfim, essas coisas assim. Eu não me recordo direito. E aí eu tive a sorte de quem vê Humberto da ADV Force. E aí ele pegou e comentou. Na época ele nem tinha essa empresa, né? Ele tinha um grupo chamado Kaari. E aí ele viu esse post meu e comentou, amiga, eu tenho um grupo, se você quiser, entra no nosso grupo, a gente marca vários treinos de corrida, tal. Eu falei, vou entrar. claro, né? Vou entrar. Entrei nesse grupo, conheci o Humberto. E o Humberto que me levou para esse mundo de corrida de montanha. Não esqueço, de Que verdade. legal, que Foi muito, legal. foi muito bom e assim foi muito importante para mim, sabia?
porque depois disso, depois dele me mostrar, a primeira montanha que ele me mostrou foi, ele levou eu, mais duas meninas e um amigo dele que eu não me recordo o nome, faz tempo. Nós fomos para Pedra Grande em Atibaia, não Em sei se... Atibaia, conheço, é muito bom lá. E é duro lá, hein? É duro ali. Eu lá, nossa, não conhecia nada, levei uma mochilinha, fui com um tênis meu que era de trilha, mas nem era específico para aquilo. Enfim, fui com ele, mas assim, eu amei. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, sabe? É isso que será que eu vou aguentar fazer isso, né? E aquilo foi assim, uma virada de chave para mim, mas pensando em vida, sabe? Para mim foi muito importante aquilo, de verdade, Nossa, eu assim. imagino, poxa, eu entendo. A montanha dá essa sensação pra gente, né? Eu falo que quanto mais cansado eu tô subindo uma prova de trail, assim, mais vivo eu me sinto, né? Então eu Sim, imagino, poxa, sim, e foi isso. E aí ele me convidou para ir nessa montanha, né, na Pedra Grande, lá em Atibaia. E depois me interagi lá com o pessoal do grupo, todo mundo corria montanha, já fazia corrida de aventuras. Meu, um pessoal assim diferente. Eu falei, gente, eu quero ser assim, eu quero ser diferente. Eu não quero ser uma pessoa doente, não, eu quero ser assim, eu quero ser diferente. E aí foi daí que ele me convidou de novo para ir em outra montanha, que foi Marins. Marins, a gente foi, fez um trek lá, foi muito incrível. Dali, querido, já esquece. era. Esquece a Ruth. Minhas Que filhas até legal, Ruth. reclamavam. Na época, a Ana Júlia mais velha tinha o quê? Uns 10 anos, 12, não me recordo. E ela falava, mãe, quando você vai ficar em casa? E eu lá nas montanhas. Poxa, mas muito legal, assim, né? Porque é uma dificuldade imensa a montanha, assim, para todo mundo. E aí, para você, após ter um diagnóstico, assim, começar a correr e ver que é possível, né? Que é capaz. Eu estava te falando isso em off aqui, e eu sempre falo: a ideia do Sauna Lesma é essa, assim, mostrar que é possível. Talvez algumas pessoas com alguma limitação ou não, mas dá para viver o trail de várias formas, né? E Dá. quem pega o gosto, assim, consegue conhecer um pouquinho do que a gente tem aqui, fica encantado. Eu não conheço ninguém que não ficou encantado até hoje, assim, tô procurando essa pessoa. É difícil, é É difícil. Quando a gente difícil, fala né? assim que faz alguma coisa, É né? difícil. É E difícil. Eu não conheço, viu, eu César? também não, eu também não. E aí uma coisa que eu queria saber de você, assim, quais são as suas limitações, né, em relação, por exemplo, a ir para a trilha? Porque eu não sou, óbvio, um especialista, mas eu sei que você tem as suas dificuldades, você tem as crises, né? É um tratamento praticamente para o resto da vida, né, Ruth? É. E aí, quais são as suas dificuldades, os cuidados que você tem que tomar, por exemplo, para se preparar para uma prova? Conta um pouquinho, por favor. Então, bom, os cuidados é, iguais para todos, né? As preparações também né, de treino também. Mas assim, a minha limitação, eu não tenho nenhuma limitação que me impeça de fazer nada por conta da esclerose múltipla. Eu tenho uma baixa visão, minha visão periférica, mas isso não me impede de enxergar, de fazer as coisas, virar para o lado e enxergar, enfim. Aqui não consigo ver, perceber. Eu percebo porque eu Entendi. Claro, vejo claro. pela frente, central, mas a periférica não. Essa seria a única coisa. É... Mas é isso, ela não me impede de fazer minhas coisas diárias, o dia a dia e tudo mais. Ultimamente, no mês de maio, nossa, gente, o ano tá passando muito rápido. No Muito mês rápido. de maio, nós já estamos em agosto, né? No mês de maio, praticamente, no mês de maio eu tive um novo surto da esclerose múltipla. É denominado como surto, tá? Para quem não sabe, o surto é uma das. Como que eu vou te falar? Uma inflamação
que aconteceu, por exemplo, comigo. Quando eu perdi a visão, eu tive um primeiro surto da esclerose múltipla, né? Entendi. E aí é denominado surto, não é que a pessoa está surtada, não. É a denominação dele mesmo, né? E aí agora, no mês de maio, eu tive um novo surto, que foi perder a sensibilidade das pernas, né? Então eu já tive 2 experiências com essa bendita esclerose múltipla, visão e a sensibilidade das pernas. E eu vou ser bem sincera para você, isso me limitou de fazer meus treinos. Infelizmente eu tive que parar, não pude mais me inscrever para a prova. Minha última prova foi a Indomit, que eu fiz os 21K e foi linda, adoro a Indomit, maravilhosa. E isso infelizmente me deixou fora um pouco, fiquei aí esses meses sem treinar, tô voltando agora, né? Graças a Deus. Mas então, eu tive as 2 experiências, né? A cidade de perder a visão, mas voltou, e agora de perder a sensibilidade das pernas, que também voltou. E César, vou ser bem franca para você, perder a sensibilidade das pernas, cara, não sentir isso, olha, é surreal. É surreal. Porque, assim, a sua cabeça, ela tá preparada para fazer tudo que você já tem costume, sabe? É muito doido isso. E você não conseguir, por exemplo, para vir da aula, eu tenho que subir uma ladeirinha que não é nem 100 metros. Eu não conseguia. Olha, é horrível, assim, eu não gosto nem de lembrar, porque Só de ouvir já dá uma coisa ruim, assim, sabe? Desculpa. Eu acompanhei no Instagram um pouco dos seus posts, né? Nossa, só de ouvir. A gente tá falando agora da liberdade, da vida, de poder subir uma montanha, só de imaginar isso. É horrível. Você se vê, porque assim, mais uma vez eu vou falar, é muito louco falar sobre coisas negativas e ao mesmo tempo falar sobre positiva, porque diante de tudo isso tem um lado meu espiritual, a minha fé, cada um tem a sua, mas eu acredito muito em Deus. Então, assim, diante de toda essa questão de parar os treinos e tudo mais, que é muito ruim para quem, ainda mais para gente que é educador físico, a gente sabe o que é essa situação. É horrível, mas diante de todo esse lado negativo, graças a Deus, eu tive um surto durante algum tempo. Eu já tô sentindo isso, né? Que é essa sensibilidade das pernas. E você não vai acreditar, eu estava em uma consulta com o médico do esporte aqui no Hospital São Paulo, ali na 7, e minhas pernas travou lá. Conversando com o médico sobre uma outra situação, minhas pernas travaram. Eu não sei se é porque eu fiquei nervosa, que eu já estava preocupada com isso, e ele não iria conseguir resolver o meu problema imediato. Querido, minhas pernas travou. Aí eu comecei a chorar, falei, doutor, me ajuda, chorando, igual criança. Ai, imagina. Chorando igual criança, eu falei, doutor, me ajuda. Eu não tô conseguindo sentir minhas pernas, eu não vou conseguir sair daqui do consultório. Me ajuda. Eu preciso de uma carta para que eu vá até o pronto-socorro para os médicos neurologistas da esclerose me atenderem. Sem essa carta eu não vou conseguir passar. Isso é um trâmite aqui do SUS. Entendi. Agora lá. Não sei se isso acontece em todo lugar, mas o SUS aqui, para você passar no hospital escola, você só consegue se você chegar de ambulância ou se você tiver uma carta pedindo, né? Preciso encaminhar esse paciente para tratar, tá, urgência, enfim, mais ou menos isso. Já vou responder toda a sua não. Entrando nela. Enfim, aí, sem sentir as pernas, estava no médico do esporte, verificando exames e tal. Eu falei isso para o médico, mas como assim? Tal? Eu falei, me ajuda, doutor, eu só preciso urgente para passar com o neuro especialista da esclerose que só tem lá no Hospital São Paulo. O médico prescreveu, consegui ir me arrastando até o hospital, que não é tão longe, mas eu falei, eu não vou pegar Uber, 500 metros só. Não vou, eu vou ir me arrastando, mas César,
essas pernas, eu não conseguia fazer a caminhada. Então eu ia me arrastando. Era de verdade, literalmente assim, me segurando na parede, né, das casas, e fui chorando, chorando. Com medo de quê? De ser internada. Eu falei, cara, eu não quero ser internada, pelo amor de Deus, é muito ruim. Enfim, fiquei no hospital o dia inteiro, fiz ressonância, viram as lesões novas da esclerose, que afetava realmente essa parte inferior, né? Mostrou na ressonância, ela mostra as lesões onde estão realmente. Aí fizeram de crânio, de torácica, né? E lombar. Enfim, e aí deu essas novas lesões. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, pronto, vai ser agora que eu vou ser internada, né? E não quero. Fui atendida pelo neuro, eles viram lá os resultados. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, faça qualquer coisa, só que eu não posso ficar internada, eu não quero, porque se eu ficar internada, eu vou ficar aqui, eu não quero, eu não quero. Deu tudo certo, aí usei o medicamento, foram 5 dias, se eu ficasse internada seria 5 dias, só que eu não precisei, graças a Deus, porque mesmo eu me arrastando, deu para eu ir e vir. Aí fiz tratamento com corticoide, metilprednisolona, 5 ampolas de medicamento. Esse medicamento é extremamente, assim, fortíssimo. Então, assim, demais. E então, a sensibilidade já volta, sabe? Assim, conforme você vai usando o medicamento, você já consegue sentir formigamento, você já consegue sentir de novo a sua perna voltando aos poucos, sabe? Tanto que eu fiz aí as divulgações no Instagram, até às vezes eu fico pensando, né? Caramba, tô me expondo, mostrando uma coisa muito negativa, mas depois estou mostrando uma coisa super negativa, mas é a realidade, sabe, César? É a realidade. Um dia é essa montanha russa mesmo que acontece com quem tem esclerose múltipla. E aí, voltando lá ao treino, eu dei mensagem para a treinadora, né? Falei, e agora? Eu quero voltar a correr, eu não quero ficar assim, tá muito ruim, porque aí você só piora quando você não treina, depois que você é picada, né? É difícil, né, parar, né? E se vê sem nada, aí você fala, mandei mensagem para a treinadora, e agora? Calma, vamos fazer o tratamento, daqui a pouco a gente volta, nem que seja caminhando, nem que seja só pedalando, a gente volta. E assim foi, César, assim, eu contando, estou resumindo muito, muito mesmo, né? Mas Sim, assim, sim. é uma jornada difícil, É. sim, sabe? E é difícil da gente explicar, assim, a não ser que você seja médico, você vai entender mais ou menos, né? Mas é difícil explicar, por exemplo, para a família, para o Douglas é difícil de explicar, para os meus pais é difícil de explicar, para as minhas filhas, por quê? Não é visível, sabe? Você vê uma mulher que, né, ela tá com as pernas normal, Normal, né? Tá tudo bem, né? tá com a visão normal. Então é difícil de explicar. Por exemplo, você dormir e acordar cansada, por exemplo, um exemplo, entende? E é bem isso. A esclerose é uma doença difícil de se explicar, até para nós que temos ela, sabe? É difícil. Enfim, e aí eu peguei e falei com a treinadora, né? Falei assim, eu preciso voltar, eu quero voltar a correr, eu queria fazer bombinhas da Indomit, queria fazer 21 lá. E ela falou, não, calma, calma, tenha paciência com o seu corpo. Esse final de semana eu fiz 21, né? 21 quilômetros da SP City. SP City. E assim, foi uma negociação ali com ela, que eu falei, calma, eu só vou andar, eu não vou correr. Mentira. Aí ela me mandou uma mensagem, sua cabrita, o que você fez? Ai, ai. Mas foi muito gostoso. Enfim, voltar foi muito bom, sabe, César? Ter essa sensação de
de correr, de liberdade, de sentir a sua perna, sabe? Fazendo a corrida, a caminhar. Meu, você não tem noção como isso é gratificante. Como é gratificante. É demais, assim, você se sentir viva de novo, sabia? Eu juro pra você, eu fiquei com muito medo de entrar numa cadeira de rodas, por exemplo, cara. E é desse jeito, tá? Então, você... É do nada. Um dia você enxerga, outro dia Do não. dia Um dia não, né? andando, outro dia não. É muito louco, sabe? É Não, difícil. e ouvindo você falar assim, aí a gente fica... A cabeça vai imaginando, né? E aí eu fico pensando exatamente isso, assim, o medo, viver com medo do que... Como é que você vai acordar, como é que você... Enfim, se você vai sentir a perna, se você não vai, só isso já pode ser enlouquecedor, eu imagino, assim. É Tem que ter horrível. uma resiliência e... Poxa, é difícil, né? Nossa. Eu vejo, assim, eu não sei se é isso, mas eu percebo que, além de fazer um bem, a corrida, percebo não, assim, a percepção que a gente tem é que também lutar por isso, levantar essa bandeira, né, mostrar que você também acaba, de certa forma, ajudando outras pessoas, né? Porque é isso, quando você olha e fala, poxa, a pessoa ela é portadora da esclerose, a qualquer momento ela não pode sentir a perna, mas ela passou por crise, porém ela se recuperou de novo, ela deu a volta por cima de novo, e ela foi lá e correu, né, 21 quilômetros ou 53. Você sente isso também, que você, É que você, eu vou falar da La Mission já, que você acaba motivando, assim, e que isso também talvez acabe te motivando, porque eu imagino que uma pessoa que já tem, assim, uma, uma predisposição a ser mais depressiva ou ficar no mundo ali fechado, ela automaticamente já se entrega, fala, meu, minha vida acabou e tal. E eu vejo que não, você, mesmo, eu não te conheço pessoalmente, assim, a gente conversou, não sou um amigo seu, e quando eu vi no Instagram lá em maio a sua crise, você postou uma foto que era do seu rosto, assim, chorando com uma legenda e tal. Ó, eu fico emocionado só de lembrar, eu nem sou seu amigo. Só de eu ver aquilo me arrasou, assim, eu falei, caramba, né? Ó, Caralho, eu falei o português lá, tipo, que bosta isso. Então puta que você pariu. percebe que eu acho que mostrar a crise também ajuda muitas pessoas, porque quem talvez tenha condição parecida ou qualquer outra coisa fala, não, cara, tem a Ruth aqui, ó, a bicha é casca grossa, né? É difícil, mas ela tá lá. Você tem essa percepção? César, é legal que você comentou sobre isso, sabia? De verdade. Eu vou falar para você o seguinte: eu falo que eu sempre aciono minhas filhas, né, antes de postar qualquer coisa. Quando não é elas, é o Douglas. Mas só para. Eu tenho uma coisa que é bem louca falar sobre isso, assim, ao vivo aí para você e para todos que vão assistir. Mas eu tenho muito medo, sabe, de vitimizar essa doença, de me vitimizar, de ser uma vitimizadora da doença, ou de romantizar uma coisa que não dá para romantizar, sabe? E quando eu fiz esse Instagram, eu fiz para mostrar mesmo a realidade de uma pessoa com a esclerose múltipla. E ali naquela foto, quando eu tirei ela, eu estava conversando mesmo com uma amiga que eu amo de coração. E eu tinha acabado de sair do hospital, eu estava no metrô. E eu tava assim, cara, eu tava arrasada, assim, arrasada, muito arrasada. Porque eu não queria estar passando por isso de novo, e eu estava passando de novo. E o lance do medo que você falou, sim, eu tenho medo todos os dias. Eu não sei da onde, eu já coloquei isso no meu Instagram, eu não sei da onde que vem essa força que me veste todos os dias quando eu acordo. Na verdade, eu sei, eu tenho certeza que é Deus, né? É uma força muito maior que eu. Mas eu tenho medo de depender de pessoas. Eu acredito que esse medo todo mundo tem, mas quando a gente tem uma doença, é muito foda. Porque é isso, todo dia eu não quero lembrar dessa doença, mas eu lembro porque ela tá aqui. Todo dia eu tomo medicamento.
Então eu lembro, porra, eu tenho essa, desculpa, eu tenho essa merda dessa Sim, sim. espécie. Que droga. Mas tá bom, se ela tá aqui, eu vou sobreviver sobre. Eu não sei, tá? É que minha filha fala assim, mãe, ai, lá vem a mãe com esse good vibes dela. Não, eu não sou, sabe? Não sou de verdade, eu tenho medo mesmo, sabe? É que eu tento ver por outro lado. Porque se eu ficar alimentando esse dragão, cara, esse dragão vai ficar mesmo monstruoso. Lógico, tá certo, é. Que ele é mesmo, sabe, César? Ele é mesmo. Todas as vezes que eu tenho que ir na consulta lá no Hospital São Paulo, que eu vejo as mulheres com andador, com muleta, de cadeira de rodas, usando bolsa de colostomia, enfim, cada um com as suas trajetórias. Cara, é assustador. Eu É imagino. assustador. E aí vem a outra parte, a parte de culpa. Porra, eu tô bem pra caralho. Por que essa pessoa tá assim? Deus amado, Senhor. Sabe essa coisa louca da Questionamentos, lógico, poxa, é isso, é. É igual você gente? falou, não tem como explicar para as pessoas, porque só quem tá ali sente. Eu nunca vou te entender. Eu posso compartilhar dessa conversa, mas eu nunca vou saber o que Justamente. você sente. E é isso. E aí, essa foto que eu postei chorando era para isso. Ainda até minhas filhas e o Douglas falou: ai, Ru, tem certeza que você vai postar isso? Porque é muita tristeza, né? Eu falei: eu tenho certeza, sabe por quê? É a realidade, do. A Claro. gente não tá sorrindo todo dia. A gente não É sorri todo dia. A gente vai ter dias que vai estar assim, e todo mundo vive isso. Não é só porque eu tenho esclerose, mas a gente tem que aprender a se sobressair diante de um, né, de um problema. E é isso. claro, claro. Não, eu imagino, porque eu penso igual a você, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou professor também, igual você, de educação física, e a rede social ajuda a gente com o trabalho. E eu tenho dificuldade, porque às vezes eu falo, nossa, eu tô postando tal coisa, eu tô querendo, fico me julgando, né? Então eu imagino para você como que não é também, poxa, eu tô me vitimizando e tal, mas não tá, viu? Eu acompanho lá e tá tudo, não tá se vitimizando, mas Não, mas dá vamos, medo, né? dá medo, pô. Eu imagino, cara. Vamos falar de uma outra coisa, vai. Vamos falar mais lá da superação agora. Me conta que eu quero saber, né? O podcast é sobre trail. Como é que foi esse La Mission? Porque eu, César, foi meu primeiro La Mission e foi minha primeira prova bem técnica. Eu já tinha feito outras maratonas, mas mais terrenos mais tranquilos. Eu tava em pânico, assim, foi a prova da minha vida que eu mais treinei. Eu tinha muito medo, mas muito medo da tal da Serra Fina e acredito que tem que ter mesmo. Depois que eu passei por lá, meu, não é brincadeira, Não mas é foi mesmo? incrível, assim. Até hoje foi, acho que não é que foi a melhor, mas como aquela foi a primeira, assim, foi uma experiência que eu não tem explicação. Eu queria saber como é que foi a sua, assim, como é que foi essa prova para você, como é que foi finalizar ela e terminar, tipo, cheguei Nossa, até... Me conta, por favor. meu coração até acelera agora. Cara, ó, eu conheci a Serra Fina fazendo trekking, sabe? Acampando lá, fui com guia e tudo mais. Me apaixonei. E eu lembro direitinho. Adivinha quem eu encontrei fazendo trek? Eu tinha feito capim amarelo. Encontrei o Thiago, sabe o Thiago o corredor lá? Ah, eu não sei o sobrenome dele. Enfim, ele é lá de. Lá Eu de, acho que eu sei quem que de é. Cruzeiro, ele é de Cruzeiro. Ele é de Cruzeiro. E aí encontrei ele lá e falei, nossa, ele tava guiando duas moças correndo. Falei, esse cara é corredor? Essas moças também? Também você? Falei isso pro guia que tava me guiando lá. Falei, você vai ver o ano que vem, que seria foi no ano acho que de 2020. A prova foi 23. 23, não, mas antes eu fiz 35. Acho que foi Ah, entendi, 2021 ou 22, não sei. Acho que foi 2022. Aí eu falei para esse guia, falei, você vai ver o ano que vem eu tô aqui correndo. E fui. Corri os 35. Menino, aquilo. Falei, mano do céu. Pois o ano que vem vou voltar, vou fazer os 50. Fiz esses. doidinha, doidinha, doidinha de tudo. Coitado do treinador. Na época eu treinava com o Zé, com o Virgínio da JVM. Mano do céu, endoidei ele, viu? Enfim, peguei e me inscrevi. Professor, me inscrevi nos 50 da. Mas o quê? Você sabe que você vai ter que treinar, né? Falei, não, eu sei. Enfim,
Essa prova para mim foi assim, cara, foi chorando na largada e no final, cara, eu terminei essa prova assim, no limite, foram 16 horas e 30 minutos, foi no limite mesmo, morrendo de medo de ser cortada, enfim, eu queria terminar, era o meu desafio, sabe? Sim. E foi muito legal, porque eu conheci pessoas lá na Correndo da Trilha, que teve duas pessoas, que era a Ellen, ela não é daqui, ela, se eu não me engano, ela é de BH, e o Ricardo, que ele é aqui de São Paulo. E eles falaram, eu contei a história para eles, né? Eu falei assim, gente, se eu conseguir terminar lá no show, eu vou fazer uma entrevista com o pessoal da Band, para passar no esporte da Band. Ai, eu queria tanto terminar, que eu queria tanto falar para eles da minha superação, que eu consegui terminar esse 53 da La Mission. Eu quero terminar muito essa prova, não independente do tempo, eu só quero terminar. E aí eles falaram assim: a gente vai terminar com você, os dois. Cara, quando a gente conseguiu chegar aqui, olha, César, foi assim, a melhor prova da minha vida, juro para vida, você. eu imagino. Eu imagino. Foi Foi a única prova até hoje que eu chorei antes, durante e depois. Cara, não é, porque só quem fez essa prova, independente de percurso, viu? Porque o ano passado eu fiz os 25. César, tá louco! Casca grossa, né? Não, ali todos os percursos são muito duros, muito duros. Muito. Foi lindo, assim, foi assim, os três, tanto 30 como 50, como os 20, assim, impecável. Bom, você sabe, né? É impecável, o lugar é perfeito. E, cara, superação, né? Total. Cara, que legal, não é? Essa Ali, prova, assim, eu falo para todo mundo, quem não fez, tenta aí uma vez. Só pelo menos. isso, só tenta aí, né? Precisa. Precisa, porque ali você vê o quão você consegue ir além, cara. Ali é você e Deus, você e a sua crença, é você. É você o tempo inteiro ali. É incrível. Ali me fez crescer muito mais, sabia? Me mostrou que eu posso ir muito mais além e que não vai ser uma doencinha que vai me abalar, não. Que E aí legal, meu, que tá me dando legal. Não. forças, viu, César? De verdade. Poxa, eu posso imaginar, porque eu terminei a prova e foi uma prova difícil, mas eu corri muito bem. Aquele ano esse mesmo ano que você fez, foi uma das melhores provas que eu já fiz, assim. Mas o que Imagina. me fez correr tão bem foi justamente o medo que eu tava. E eu só tinha medo de não me tornar a porra do missioneiro lá. Desculpa falar assim. Eu só não posso ficar de fora, cara. E aí eu cheguei muito, eu fiz tipo 11 horas e 50, assim. Foi o meu melhor tempo da vida, para uma pessoa amadora, né? E eu tenho até hoje uma foto que eu cheguei girando a lanterna, assim, ó, porque não tinha escurecido ainda. Eu não liguei isso aqui. Parecia que eu tinha feito um gol na final da Copa do Mundo, assim. Foi muito legal. E me deu exatamente essa sensação. Falei, cara, se eu treinar, eu posso fazer qualquer coisa, assim. Foi muito especial para mim o La Mission. E aí, por isso que eu queria ouvir de você, porque é muito difícil aquela prova. É É muito muito difícil. difícil. E assim, você sabe que é como eu conversei com o Zé na época, o difícil, de verdade, não é fazer a prova, é treinar, porque você precisa Treinar para muito, muito, né? Precisa treinar. Para você correr 35, para você correr 25, 35, sim, qualquer que seja o percurso, você tem que estar treinado para essa prova. Não, e o La Mission a gente fala, é uma prova de horas, né, assim. Você falou dos 25, a Raquel, minha esposa, foi ano passado e fez os 15, e esse ano ela fez os 21 da Indomit. E ela falou, meu, é o máximo. Ela falou, adoro a Indomit, eu também gosto, não estou comparando negativamente, mas o tempo é completamente diferente. Os 25 da La Mission é prova de 7 horas, né? Então, assim, para mais, às vezes. Então, realmente é uma prova que não tem, eu acho que não, eu não conheço, se tem outras no Brasil, pelo menos eu, César, não conheço. É uma prova que é muito dura e quem faz sai de lá com esse gostinho de campeão, assim, né? Só de terminar. Só a gente, eu falo que não dá para explicar. Se você quiser entender o que é o La Mission, você tem que ir lá e fazer. Não tem como explicar. É verdade. Bom, e aí vamos mudar de assunto de novo. A gente
eu já tinha te chamado antes disso. Esse episódio, ele vai sair na última semana de agosto, que é até a semana da campanha nacional contra a esclerose múltipla. É isso? Me corrija se eu não estiver falando besteira. É isso? Mas a gente está gravando ele um pouco antes. E aí, nessa semana, teve aí a sua foto na SP City, que acabou ali, você postou e ganhou uma proporção grande até, de uma falta de respeito, não sei se é assim que você chama, mas assim, o que eu percebi que foi uma falta de respeito, que, né, tava você e a sua guia correndo e um rapaz tentou passar no meio, assim, empurrando e aí eu queria que você comentasse sobre isso também, e assim como a gente já conversou, a ideia aqui não é polemizar, não é se aproveitar de nada, mas é alertar que isso possa servir de aviso, que tem pessoas numa prova com guia, tem pessoas, às vezes é um deficiente visual que está com guia, que usa aquela guia mesmo, que é uma, não sei o nome correto, mas como se fosse uma cordinha. Guia mesmo. É guia mesmo, né? Então ele usa uma guia mesmo física que a pessoa vai ajudando. Então, conta um pouco sobre isso, assim, como é que foi, como que você se sentiu, poxa, que dica que você tem, porque eu vi que você postou um texto super sutil ali, comentando sobre isso. Comenta com a gente. Então, César, mais uma vez eu causando aí, depois da foto do choro, causei com essa foto aí do guia entrando no meio entre eu e a Áurea, que seria a guia, né? E eu já estava assim, como eu estava comentando com você antes da gente entrar aqui no podcast, ele não foi o único, tá? Eu vou falar assim, tá? Vou ser bem humanizada. Infelizmente, ele teve o azar do fotógrafo pegar ele bem na hora. É que até isso, para ficar claro, não foi você que tirou uma foto e expôs. Bem na hora saiu essa foto, né? Entendeu? E quando eu vi essa foto, na verdade, me mandaram essa foto, tá? Printada. Olha, a foto que tiraram da gente, que foi a minha guia. E eu falei, eu vou comprar essa foto. Você sabe por que eu vou comprar essa foto? Porque eu vou postar e vou pedir ajuda para que outras pessoas repostem. Mas não para causar nenhum prejuízo para ninguém, mas para levar informação para o pessoal, sabe? Porque é o que eu coloquei lá na postagem. Pode ser que ele estava, como a SP City é largada por ondas, né? E ele talvez estaria querendo fazer o tempo dele, isso e aquilo, largou lá atrás, enfim. Talvez ele estava naquele modo offline que a gente fica às vezes na corrida, né? Pode ser, entendeu? Pode ser. Então, assim, foi o que eu falei, às vezes a pessoa, talvez, eu quero acreditar que ele não tenha feito por maldade, sabe? Mas eu tomei essa atitude de comprar essa foto, porque eu poderia comprar outras fotos minha com a minha guia, bem mais legais, não essa para causar essa polêmica, mas eu comprei justamente por isso, para que outras pessoas vejam e não façam a mesma coisa. Porque ele não foi o único, César. Ele não foi o único. E assim, não foi só comigo. Aconteceu com cegos, aconteceu com cadeirante, sabe? Eu joguei essa foto no grupo de corrida que eu tô, que é só atletas PCD, e outras pessoas se manifestaram falando que aconteceu a mesma coisa. Então, assim, não fiz isso para prejudicar nenhuma empresa, nem prejudicar o rapaz, tanto que eu escondi a cara dele, eu tirei o número de peito dele, eu tirei o nome dele, enfim. A questão é como foi feito a cortagem, a ultrapassagem. Sim. Não precisava, porque eu já estava à direita, estava no cantinho, quase subindo na calçada. Eu falei, eu não vou subir na calçada, é já demais, né? Eu já estava no cantinho. Nós duas não estávamos atrapalhando ninguém. Eu estava muito lenta, eu estou voltando de um pós-surto da esclerose. Então, assim, eu não sou uma corredora rápida, eu só sou uma corredora amadora. Eu só vi na corrida uma forma de viver a minha vida melhor, de viver uma vida com esclerose múltipla melhor, é só isso. Então, assim,
Eu postei essa foto justamente por isso, porque as pessoas, e assim, voltando um pouco, a corrida cresceu muito, né? É, Depois da pandemia, isso aí virou uma bomba. Só que sim, sim. assim, a gente tem que ter a consciência de que a corrida é para todos, independente de qualquer coisa. Se você é gordo, se você é magro, se você é novo, se você é velho. Cara, se você é preto, se você é mulher, se você é homem, é para todos, gente. É Se você é isso. deficiente ou não. Então, as pessoas têm que ter consciência. Sim, sim, E vai é. ter os rápidos, vai ter os Vai ter lentos. os... É isso. Não, E é e você sabe que eu percebo até que você não quis polemizar, que você, de certa forma, ainda tenta arrumar uma justificativa. Ah, talvez ele largou na onda lá atrás, talvez ele. Porque eu sou parecido, eu nunca quero prejudicar. Eu acho que você não prejudicou ele também, acho que ninguém ficou com raiva, foi mais a situação. Mas eu sempre tenho uma teoria que eu conto para os meus alunos até. Se você é rápido, então assim, ou você chegou atrasado e está lá atrás, o que é um problema seu, né? Se começa justamente, com eu, o problema é seu, assim. E se justamente. você quer correr mais rápido, você tem que largar nas ondas lá na frente. E eu até entendo, porque eu sou amador, mas eu gosto de correr, assim, de tentar correr. E às vezes você tenta ultrapassar tal, mas passar entre duas pessoas que estão correndo juntas, assim, nunca vai justificar, porque você pode até derrubar o Ruth. Vamos supor que fossem duas pessoas que não tivessem uma guia, duas amigas correndo, você pode derrubar e causar um acidente, né? Justamente. Mas é isso, eu também espero que não tenha sido feito nada, ó, passei mesmo, empurrei, não acho que talvez tenha sido o caso, mas é importante a gente alertar, Sim. porque isso acontece com você e com certeza aconteceu ali milhares de vezes na mesma prova. Só que é o que você falou, a foto chamou a atenção. E a questão, César, uma das coisas assim que é muito complicado, eu vou entrar numa outra questão. Nem todo mundo, porque me falaram o seguinte: tem certeza que você quer gastar energia com isso? Eu falei, eu tenho certeza que eu quero gastar energia com isso. Porque se eu não gastar, não Ninguém vai vão gastar. gastar. É isso. Ninguém quer gastar energia arrumando, querendo ou não, porque acaba virando uma polêmica, né? Sim, sim, Acabou virando uma polêmica, principalmente por ser duas meninas, que aí já é uma polêmica, sim, né? É uma polêmica, e por ser um homem entrando no meio de duas meninas, né? Então, assim, é uma polêmica. E aí eu falei, não, eu tenho certeza que eu quero entrar nessa, né? Eu quero sim gastar energia com isso, sim, com isso. porque é um direito meu, é um direito teu, é um direito de todos. E isso que as pessoas têm que ter consciência, sabe? César, volta a falar que eu já até comentei isso em alguma postagem aí. Eu não vou mudar o mundo. Eu não vou, e acho que eu nem tô aqui para isso. Mas quando a gente tem informação nova, informação diferente, informação que o óbvio precisa ser dito, então eu vou levar, entendeu? Eu vou levar. Não, você tá certa. E é isso, assim, às vezes a gente. É o que eu coloquei isso no meu Instagram. Eu coloquei a minha cara aí para entrar nessa polêmica aí nisso, mas não foi por mal, e não foi só por mim, foi por todos os deficientes, foi por todas as mulheres, foi por todos os homens, foi por todos nós, gente, por todos nós que passamos Claro, cara. coisa, porque eu tenho certeza que quem é gordinho tá correndo já passou por alguma situação parecida, quem é muito lenta, ou sei lá, que seja qualquer que seja a coisa, sabe? Então, assim, eu tô por todos. Então, eu vou ser bem franca com você, eu fiquei bem feliz, porque eu tive muito apoio, de verdade. Tive muito apoio de mulheres falando que já viveram outras situações parecidas no mesmo esporte, em outro esporte. Tive apoio de meninos, sabe? Apoio de Sim. toda, assim, essa rede de apoio que a gente tem no Instagram, internet e tudo mais. Isso foi bem bacana, eu gostei muito, de verdade. Eu não me senti sozinha, eu achei que iria ser complicado, mas eu me senti Bom, bem. e, e assim também, né? Até quem talvez nunca fez isso, reforça, serve de alerta. A pessoa fala, poxa, lembra daquele caso? Porque a corrida realmente cresceu muito, onde tem muita gente, sempre vai ter discórdia, algum probleminha, alguma coisa, algum problema mais grave, mas quanto mais a gente falar,
mais as pessoas saberão. E eu acho que eu li o seu texto lá, é a minha opinião, né? Assim, é individual, mas em nenhum momento você quis polemizar, em nenhum momento você foi muito delicada, foi super na boa, mostrou que era realmente estava te incomodando e só queria alertar as pessoas. Acho que foi leve. Uma outra coisa agora aqui, vamos lá, que eu gosto muito de falar, e aí eu venho com as pessoas aqui que também gostam muito, a gente precisaria fazer temporadas, né? Mas eu tenho dois quadros aqui no podcast, que é para tentar, assim, sempre deixar a conversa o mais divertida possível, e um dos quadros chama Momento Raiz. E aí eu sempre peço para os convidados contarem algum momento engraçado, alguma roubada, né? Ou até algum momento raiz que passou, alguma coisa assim que você considere um momento que você acha que seja legal de dividir aqui. Nossa, vou falar bem rapidinho um perrengue, é perrengue, né? Perrengue. Pode ser. Tô eu lá na Itapeva, né, Minas Gerais. Me arrumei todinha uma noite, deixei tudo pronto para a corrida da Indomit agora, nesse ano ainda. Arrumei tudo bonitinho, ia correr os 21, não ia de mochila, arrumei lá no cinto tudo que eu ia gastar para usar, gel, as bananinhas, isso e aquilo, beleza. Guardei tudo na geladeira, porque eu ia abrir a geladeira para pegar alguma coisa para tomar café. Beleza. Me arrumei todinha, linda, maravilhosa. Cadê o cinto? Já chegando na Indomit. Ah, meu Deus do céu. Mano do céu. Tô lá toda arrumada. Eu, Douglas, meu cinto de hidratação. E agora? Cadê o bastão? Porque eu ia levar bastão, tinha deixado tudo pronto. Cadê? Aí eu falei, mano, e agora? Chamei os amigos, né? Amigo, pelo amor de Deus, me arruma um gelzinho, me arruma uma coisa aí para eu comer, que vai me dar fome. Com certeza, 21 quilômetros na Indomit também não é. Boa, não é fácil não. Falei, não, ferrou. Isso não foi a primeira vez, já a segunda vez que acontece isso comigo. A outra vez foi quando eu fui correr a prova lá em Mogi, o Rei da Montanha. Nossa, cara, esqueci o número de peito. Ai. Ai, cara, ó, esses perrengues é tenso. Acho que você fica tão empolgada porque você vai correr, sim, né? Cara, meu. isso pra mim, assim, é os perrengues mais fodásticos da vida, sério. Pra Em mim. 2023, que eu fui para Indomit, ia fazer os 35 quilômetros. E era a primeira vez que eu ia usar bastão. Eu nunca tinha corrido de bastão, não gostava. Treinei com bastão e treine, ver vídeo e tal. Resumo, na hora de sair, a gente estava em Sapucaí Mirim, não estava em São Bento de Sapucaí. Puta, sim. Aí fomos sair da chácara, Não é à noite perto. eu caí num buraco com o carro, dentro da própria chácara, meu carro embicou num buraco, atolou e não saiu do buraco. E aí a gente acordou, tava indo eu e uma aluna, e minha mulher, o marido dela, as famílias iam ficar na chácara, que a Raquel não ia correr. Aí, resumo, voltamos na chácara, que foi lá na saída, chamamos ele foi com o carro dele, seu carro. Eu falei, larga meu carro aí, preciso ir pra prova. E eu cheguei na prova assim, juro, desci do carro dele, 10, 9, 8, e eu não levei os bastões. E aquilo me deu uma tristeza, porque eu treinei tanto com o bastão. Você começou a falar, eu lembrei. E eu fui sem bastão, no fim arrumei um cajado lá, e foi legal demais. Mas o meu não foi o cinto, mas foi o bastão. Né? A gente resolve. Puta merda, que punk, cara. Não, e se não tem roubada, não tem história para contar, né? Justamente. Ai. E aí, outro quadro que eu tenho aqui chama Deixe a Sua Pegada. E aí, assim, eu fiquei pensando sobre o trail e tal, e aí fiz essa brincadeira, né? Quando a gente vai pra trilha, teoricamente a gente não quer deixar nada lá, não leva lixo, né? Só fica a nossa pegadinha. Então eu sempre peço pro convidado deixar a pegada no episódio. E pode ser o que você quiser. Já tive dica de série, dica de filme, algumas pessoas falam algo que acham legal, outras dão dicas. E aí é a pegada da Ruth aqui no Sauna Lesma. Minha pegada é sejam livres, respeitosos, né? Tenha amor ao próximo, amor a si mesmo, amor à vida.
Uma dica de filme legal, vou deixar uma dica, assistam 100 metros, para vocês entenderem um pouco das pessoas com esclerose múltipla. Esse ator, né, essa pessoa que produziu esse filme, ele retrata a vida de uma pessoa com esclerose múltipla muito bem resumida e muito bem verdadeira. Assistam esse filme, vale muito a pena, de verdade. Conta a história de uma pessoa triatleta que resolveu, né, fazer um triatlon depois de descobrir a esclerose múltipla. E é mais ou menos isso, assim, é um filme antigo já, mas é um filme que vale muito a pena assistir. E é isso, gente, eu deixo o meu recado, é isso, não desista da vida, né, eu falo que eu comecei a viver agora, depois dos 40, descobri a minha profissão de coração, que é a educação física, depois dos 40, resolvi estudar, mudar de profissão, sair da área de farmácia, para entrar para outra área da saúde, que é a área da educação física, e eu estou completamente apaixonada, realizada, e não vai ser uma doencinha que vai me parar, e eu espero que vocês sigam aí a vida de vocês. E você também, César. Que legal, nossa, que legal. Olha, eu já sabia que você era gente boa, porque eu já tinha conversado com você aquele dia, mas estou muito feliz de poder ter gravado com você, assim, de saber. Saiba que, para mim, eu tenho falado isso desde o começo. Até agora isso não mudou. Talvez em algum momento mude, porque eu espero que o podcast cresça tanto que eu tenha que chamar Vai muitas crescer. pessoas. Mas até agora, todas as pessoas que eu convidei são pessoas que, de certa forma, me inspiram. De alguma forma, desde psicólogo que eu já trouxe, eram pessoas que eu já acompanhava. Então, assim, eu não quero também ficar aqui, ai, coitado de você, não é isso, mas parabéns, tá? Parabéns pela sua força, pela sua jornada. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres, outros deficientes, outros homens, assim como eu, colega de profissão, corredor, se inspiram em você. E eu acredito muito que a massa da corrida são as pessoas que correm mais devagar. E eu amo muito ver os atletas, as pessoas rápidas, eu adoro. Mas quando eu vejo um atleta que corre devagar, fazer uma coisa grande, eu falo para todo mundo, eu brinco que o Togumi sempre foi um cara que me inspirou muito por isso, porque ele corre ali naquele pace médio da população. Sim. Então é isso, assim, também. Eu acho que tenho certeza que nosso bate-papo ficou incrível. Obrigado. Espero poder trazer você aqui outras vezes, espero te encontrar aí nas provas. E é isso, assim, muito obrigado. Se você quiser falar alguma outra coisa, algum apoiador, eu acho que você tem, não sei se é a Bananinha, eu vejo sempre. Quiser agradecer, seu treinador, enfim, deixar seu Instagram. Eu vou ficar aqui também puxando seu saco, eu sou chorão, entendeu? Eu não posso falar muito. Não, gente, então, sim, eu tenho apoio aí agora da Bananinha Paraibuna, maravilhosa, muito bom. Quem não conhece, entra lá depois no Instagram deles. Eu tenho cupom de desconto de 20%, só colocar lá RUT20, você tem esse desconto aí. Eu treino com a Life hoje em dia, com a Débora. Quem quiser conhecer o trabalho deles também. E é isso, gente. Tô aí. Tô na luta. Muito Bora! legal. Muito legal, muito legal. A gente também aqui aproveitar o podcast, tem apoio do Cruz da Mata, café, e agora do Power Coffee, que também é uma marca de café, mas é mais voltada para o treino. E o Power Coffee vocês vão achar no Instagram, é @power.coffee.oficial, e o Cruz da Mata, @Cruz da Mata. Eu sempre levo para as provas, tal, e eles toparam apoiar o podcast. Então, sempre agradeço eles aqui também. Muito obrigado mesmo. Foi isso, galera, falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse foi mais um Sauna Lesma Podcast. Muito obrigado. Tchau!